Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Mesmo que o espectador não seja dado à contemplação destes fenômenos mentais, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade, e ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, nós vamos à origem dos séculos. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Como ia de olhos fechados, não vi o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, que chegou a ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Abri os olhos e vi que meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, redarguiu minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo de nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve, que desta vez invadira o próprio céu até ali azul. Talvez a espaços me aparecia uma ou outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento as suas folhas largas. O silêncio daquela região era igual ao sepulcro. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Perguntei quem era e como se chamava. Chama-me natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas.
Não te assustes, minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu. Sim, verme, tu vives. Não receis perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives, agora mesmo ensandeceste. Vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isso, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade, feição única, geral, completa, era da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e viço, diante da qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me? Não, respondi. Nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, de certo, ou se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? A natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz este rosto indiferente, como o sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim. O teu olhar fascina-me. Creia, eu não sou somente a vida, sou também a morte. E tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando essa palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava aos meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo? O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesma, matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte. E parece como o outro, mas o tempo subsiste. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. Para descrevê-lo seria preciso fixar o relâmpago.
Os séculos desfilavam num turbilhão e, não obstante, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e vi o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí viam a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótono, mas vale a pena. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes, outras alegres, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre, talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Meu olhar enfarado e distraído viu enfim chegar o século presente e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista e enfim ver o último. Mas então a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que, aliás, começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato.